foi tranquilo? Ainda estão em ritmo de final de semana? Bom dia, prof. Bom dia. A aula de sexta professora, foi tranquilo. Parecia que ela estava um pouco nervosa também, né? É. E Não, ela mas teve um pouquinho de dificuldade, ela mesma falou, né? Por causa dessas aulas remotas. Mas quem não tem, né? Tá todo mundo aprendendo a mexer nesse negócio de aula remota. Uhum. Mas o jeito dela mesmo apresentar, parece que ela tá nervosa, mas não é não. Ela é daquele jeito mesmo. Mas tem bastante coisa, as planilhas dela são muito boas e saber, né, trabalhar aquelas ferramentas é bem interessante, facilita bastante, né? Ela passou o nome da ferramenta que ela baixou para. O dó é que só fica, parece que 14 dias, né? Em cada computador. É. Porque a chave é cara, né? Uhum. Mas às vezes quem for trabalhar nessa É, área, comprar, não tem né? jeito. É. Isso, tem que começar a investir em algumas coisas. Gente, então essa é a nossa última semana, né? Antes de vocês irem para campo. Na sexta-feira, conforme o nosso cronograma, é a nossa oficina de ficha técnica. Como eu falei para vocês, ela vai ter que ser escalonada, né? Vai ter que ter, né, dois turnos, né? Por conta do distanciamento, né? E do limite do laboratório. Então, eu acho que a Clau, que é a líder, né? Não sei se tem mais alguém que está, né? Porque são tantas turmas. E eu queria que você, então, organizasse os nomes das pessoas que vão no primeiro horário e as pessoas que vão no segundo horário, tá? O primeiro horário, ela vai acontecer mais ou menos, né, das 7h45 até as 9h45, são umas 2 horas, né? E a outra vai das 10 até as 12. Então, são esses 2 turnos, né? E aí eu peço que vocês se organizem, né? Porque o máximo que cabe, né, que tem que comportar são 12 alunos, tá? Por turno. Então, vocês se organizem e eu preciso dessa lista. Eu até gostaria que vocês fossem colocando lá no grupo, né? Quem que vai ficar em qual turno, tá? Para que vocês possam se organizar, tá bom? Vocês precisam me passar isso até quarta-feira de tarde. Combinado? Ok, professora. Então, tá. Professora, seria mais fácil a senhora organizar isso, porque geralmente todo mundo vai querer só um turno, vai ficar uma maioria querendo só de manhã, no primeiro horário, poucas pessoas no segundo. Pois é, mas é assim, né? A gente já tem 14 pessoas aqui. A gente precisa ceder, né? É claro que eu posso refazer esse aviso, né, nos grupos, né, que são vários, mas assim, alguém vai ter que ir no segundo horário. Não tem como, nem se quiser, né? Ah, eu não posso, eu não. Então, é aula, e teoricamente, né, se vocês fossem considerar aula de estágio, vocês estariam, né, das 7 a 1. Né? Claro que, né, essa semana de aula a gente está mais, né, tranquilo, vocês estão organizando seus materiais, a gente está passando essas orientações. Mas se fosse ver um dia de estágio, né, normal, vocês ainda estariam até a 1 da tarde. Então, assim, isso até já faz parte do processo de aprendizado de vocês do estágio. Então, assim, é questão de liderança, é questão né, de proatividade. Então, vamos tentar se organizar. Se preciso for, eu interfiro, tá? Espero que não seja necessário. Tudo bem?
Gente, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Hein? Vocês estão quietos? Ficaram quietos? Estão mudos? Como é que é? Sim, estou conseguindo ver. Ok. Tá na tela cinza. Estão vendo? Gestão de materiais? Sim. Ok. Gente, Para mim tá em branco, professora. Para mim tá em branco também. Até achei que fosse minha internet, porque não tá aparecendo nada. Agora está, professora. Agora começou. Sim. ok? Ok. Então tá. Só um minutinho, gente. Deixa eu responder um negócio aqui meio urgente. Gente, então hoje nós vamos falar sobre gestão de materiais, tá? Alguém tem uma ideia do que seria isso? Lembra? Não? Ninguém se arrisca? Pô, segunda-feira, hein? Gente, o que seria a gestão de materiais, tá? Ela é aquela ciência, né, vamos dizer assim, que estuda o conjunto de normas que está correlacionado com planejamento, organização, direção, coordenação e principalmente o controle dos materiais essenciais à produção de um determinado bem ou serviço. Sabendo disso, alguém arrisca a dizer quais seriam os materiais de nosso interesse na área de alimentação coletiva? Não? Ah, eu esqueci de pedir para que vocês abrissem as câmeras para que eu possa vê-los, porque senão vocês já não estão falando nada. E aí agora fica tudo com a câmera fechada. Vamos abrir. Vamos nos... Professora, Oi. seria na parte de estoque, organizar os materiais, as coisas assim? O que seria, né, o material? O que está dentro do estoque? Insumos, né? Alimentícios ou não? Isso são materiais. Organizar, né? Isso. É a totalidade, gente, do fluxo de materiais dentro de uma empresa. Desde a programação desses materiais, o que eu preciso, né? A compra deles, a recepção deles, o armazenamento, a movimentação, tanto dentro do almoxerifado quanto fora dele, né? E o transporte dos produtos acabados, que no nosso caso são refeições, tá? E o que seriam esses materiais, né? Seriam os gêneros alimentícios,
Seriam os utensílios, seriam os equipamentos, tá? Então, esse é o nosso foco, né? É com isso que a gente tem que trabalhar. O nosso produto final depende desses materiais, tá? Qual que é a importância disso, né? Para que vocês vejam a importância de todos esses materiais, né? Há estudos em que demonstram que 6% do custo com mão de obra poderia ser economizado se materiais e equipamentos fossem corretamente gerenciados e estivessem no local de trabalho no momento da sua utilização. Estivessem no local de trabalho e fossem utilizados da forma correta. Ana, não entendi. Professora, não está aparecendo um slide para mim. Só para ela ou para todos? Para mim aparece. Agora apareceu. Ok. Deve ser um problema da sua internet que demora um pouquinho para ir, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho que fazer uma batata, um purê de batata. Eu preciso ter a batata, ter um descascador de batata, seja ele manual ou elétrico, tá? Para que o meu produto final, ele aconteça, eu tenha acesso a ele. Se eu não tiver isso, podem ocorrer atrasos. Se eu tiver um utensílio que não está em bom estado de uso e conservação, eu posso ter um aumento do desperdício, um aumento do meu fator de correção, tá? E, consequentemente, o custo de tudo isso aí é maior. Não só do produto, mas o tempo que o funcionário, que o colaborador, ele teria para fazer aquele mesmo produto final, ele gasta mais tempo. E tempo em qualquer empresa, em qualquer unidade, representa custos. Então, a gente precisa ter uma boa gestão. A base, né, aquele velho ditado, quem compra bem, vende bem, tá? Então, a gente precisa saber trabalhar, gerir os materiais. E qual que é a finalidade da gestão desses materiais? Primeiro e principal é assegurar o contínuo abastecimento dos materiais, tá? Seja ele qual for, utensílio, equipamentos e os insumos alimentícios, tá? Ou embalagem, produto de limpeza, tudo isso. Garantir a qualidade e a quantidade no abastecimento e padrão de atendimento. Então, à medida de que eu tenho, né, nesse momento de compra, de escolha do melhor material, que a gente precisa ter bastante atenção para que a gente possa ter um produto final de qualidade. Andressa, o seu microfone está aberto. Ok. Resumindo, gente, alimentar o fluxo de forma contínua, tá? E uniforme, evitando interrupção no processo produtivo. Então, gente, gerir estoque, gerir materiais é a base da manutenção do fluxo. Eu tenho a minha unidade que funciona diariamente de segunda a sexta-feira. Eu preciso garantir que essa produção ela ocorra de segunda a sexta-feira, tá? Se eu produzo só almoço, eu preciso ter os insumos necessários para que o meu almoço de segunda a sexta-feira ele saia. O meu cardápio pré-estabelecido, ele saia de segunda a sexta-feira, ok? E quais as funções quando a gente fala de gestão de materiais, tá? Primeiro, a classificação desse material. Então, né, eu tenho perecíveis ou não perecíveis, naturais ou industrializados. Cada unidade tem,
né, uma classificação diferente, tá? A gerência desses estoques, então, como que eu vou controlar, como que eu vou receber esse material, aonde que eu vou armazená-lo, como que eu vou manter ele, tá? Quando eu vou comprar o material, eu vou definir, eu vou comprar pelo preço mais baixo, ou eu vou preferir a qualidade, ou eu vou considerar os meus indicadores de qualidade, que é fator de correção, que é índice de cocção, tá? As compras, né? Como eu falei, quem compra bem, vende bem. Você tem algo que, se você comprar em quantidade, se você comprar em qualidade, você consegue preços bons, né? Melhores. Você consegue uma qualidade melhor também. E você tem uma concorrência aí, né? Um poder de barganha um pouco maior. O armazenamento desses materiais, então você compra um material de qualidade, se você não armazena bem ele, você acaba perdendo essa qualidade adquirida, né? Muitas vezes paga por essa qualidade, e aí você acaba perdendo isso aí, tá? O manuseio desse material, não só, né, internamente, mas também externamente, né? Quando você, ou o produto final, ou talvez você tenha uma matriz ou um estoque central que, né, é distribuído para outras unidades, para outras filiais, e isso também é bem importante, tá? E o transporte desse material, né, também de forma interna, o produto final também. E, gente, mais do que qualquer um outro desse é o controle, tá? Então, importante a gente trabalhar, né, com esse tipo de conceito e de função. E aí, qual que é a função de classificar esse material, tá? A partir do momento que você classifica esse material, você facilita a identificação de itens de um determinado grupo, tá? Além da padronização de uma linguagem dentro da empresa, tá? Se eu vou, se dentro da minha unidade açúcar é uma coisa só, ótimo. Eu preciso de açúcar, tá? E aí, quando eu falo que eu preciso de açúcar, todo mundo vai entender que o que eu preciso é de açúcar cristal. Mas talvez a minha unidade é uma unidade hospitalar que opte por um outro tipo de açúcar. Açúcar mascavo. Na minha unidade só entra açúcar mascavo. Mas eu não preciso falar que eu preciso de açúcar mascavo, porque na minha unidade só tem isso aí, tá? Só tem este tipo de açúcar, tá? Mas se na minha unidade eu uso mais de um tipo de açúcar, eu vou ter que ser claro na identificação desse produto, para que eu compre o produto correto e para que eu, quando eu faça a requisição dele, eu receba aquilo que eu pedi para a preparação e para o público a que ele se destina. Tá? Agrupar, outra função, agrupar os materiais de acordo com a sua dimensão, forma, peso, tipo, características, utilização, enfim, tá? Para facilitar a identificação e a localização no almoxerifado. Vamos dar o exemplo de frango, tá? Eu trabalho numa unidade que utiliza muito frango, né? Por semana, vamos estabelecer esse prazo, tá? De 100 quilos por semana, por exemplo. A minha unidade, eu não tenho câmara fria, eu tenho freezers, tá? E eu tenho vários freezers e eu tenho um para cada tipo de material, tá? Para cada tipo de produto. O freezer destinado a esse frango, tá? Ele só armazena frango e eu coloco ele em caixa. As caixas, elas vêm de papelão. Não sei se vocês já viram, né? Como que são as caixas. São caixas que vêm, né?
em média 25 quilos de frango, né? Tem, dependendo da marca, vem 15, enfim, vai depender. Mas eles vêm, né, em caixas de papelão com aquele plástico por fora. Lembrando lá da área de boas práticas. Eu posso armazenar esse frango em caixa? E aí, gente? Eu acho que não, porque pode contaminar. Não entendi. Eu acho que não pode armazenar na caixa, porque pode haver contaminação. Haver contaminação. Que tipo de contaminação? Às vezes a caixa pode estar, alguém pode colocar a mão suja, ou na hora de descarregar acaba deixando ela num lugar impróprio. E se você deixa o frango armazenado lá na caixa, ele pode contaminar. Então, você concorda que a contaminação aconteceu dentro da sua unidade, pelo seu exemplo aí? Pode ter acontecido dentro da minha unidade ou fora dela. A gente não sabe como as pessoas manipularam a caixa até o caminhão antes de entregar na minha unidade. Uhum. Mas concorda que se eu tenho um freezer só para aquilo, que não tem outro tipo de produto, tá? Concordo com você. Pode, uma ou outra pode ter um tipo de contaminação diferente do da origem. Mas dentro daquele freezer só tem frango em caixa. Não ficaria para mim melhor a logística de tudo isso, saber que quando eu abrir aquele freezer X, eu só vou ter frango, independente de se ele está em caixa, se ele está só nos pacotes, tá? Fica fácil de eu primeiro armazenar, otimizar o espaço. Se eu colocar o frango congelado, ele inteiro, ele é redondinho. Então, ele acaba não dando uma organização de forma a caber mais do que se eu colocar ele em caixa, tá? Então, eu concordo com você, a questão da contaminação, mas desde que eu tenha um local, um freezer, no caso, somente para esse tipo de frango, somente para esse tipo de produto, você poderia estar colocando, e aí você, né, tomar os cuidados na hora de, né, retirar e pré-preparar esse frango, né, e preparar esse frango, tá? Aonde eu quero chegar é o quê? Você sabendo, marcando os locais corretos para armazenar determinados produtos, facilita a otimização. O meu estoquista, ele sabe que ali tem frango. E aí, mais para frente, a gente vai ver a importância da gente ter isso aí, até para o controle de estoque, até para nos alertar que já está na hora de eu adquirir mais do produto. Por quê? Porque quando eu abrir o meu freezer, eu não tenho os 100 quilos de frango que eu preciso para uma semana, tá? Então, aquilo ali vai me facilitar eu também ter um controle disso aí, ok? E o que a gente fala são conceitos importantes que a gente precisa nesse primeiro momento, onde a gente vai identificar esse nosso produto. Então, quando a gente identifica, a gente descreve detalhadamente ele, com as suas medidas, formato, peso, tamanho, tá? Facilita a compra, tá? E a inspeção na hora do recebimento. Então, se eu especifico frango congelado inteiro, eu sei que eu vou receber X quilos de frango. Se me vem na minha nota lá 5 caixas de frango, Ana, eu pedi 50 quilos de frango, veio 5 caixas, eu vou ter que pesar uma a uma, tá? Se eu sei que cada caixa tem 10 quilos, facilita, correto? Então, eu preciso ter isso especificado, tá? Lá no meu pedido e na minha requisição de compra.
A codificação. Você pode, cada item você pode classificá-lo com um código, tá? E nesse código você tem as informações necessárias. Pode ser de números ou letras. Você pode ter uma abreviação, você pode codificar 1, 2, 3, 4, 5, sabendo que o 1 é arroz, o 2 é feijão, o 3 é açúcar. Vai depender de como você vai gerir os seus materiais, tá? A catagolação. O que é isso? Listagem ou relação metódica, geralmente em ordem alfabética, de todos os itens. Quando vocês assumirem a unidade, irem para a unidade de vocês, o que vai acontecer? Tá? Vocês vão, quando vocês forem trabalhar com os cardápios, vocês vão primeiro listar todas as preparações que lá acontecem. É a mesma coisa quando a gente faz, né? Antes de elaborar o cardápio. Quais são os ingredientes que eu compro? Quando eu falo, né? Quando eu colocar lá, coloquei lá nos planos de trabalho de vocês, elaborar cardápio de forma a não alterar o custo da unidade. Então, eu preciso saber quais são os ingredientes que lá utilizam. Eu não vou colocar uma preparação que vai lentilha, se na unidade não se compra lentilha. Por que não se compra lentilha? Por conta do custo. Porque no cardápio, né, no contrato não está especificado isso aí, tá? Então, é importante que isso fique claro. E um esquema básico para você identificar esse material, tá? Sugestão, gente. Cada unidade pode ter o seu, tá? Então, quando a gente fala nome padronizado, né? Quando a gente coloca, é melhor colocar lâmina de barbear e não Gillette, que é a marca. Cerveja e não Brahma. Caldo de carne e não Knorr, tá? Quando você põe um nome codificador, tá? Cadeira fixa com braços. Arroz agulhinha. Açúcar refinado. Tá? Então, você está especificando. Você tem um nome e tem um nome modificador, tá? Onde você detalha mais. São exemplos, ok? Alguma descrição complementar, tá? Exemplo, margarina vegetal com sal. Arroz agulhinha tipo L2. Feijão carioquinha de primeira qualidade. Tá? Então, todas essas descrições são necessárias. Principalmente, gente, essas codificações, elas são importantíssimas no momento do recebimento. Porque quando você vai receber algo, você precisa conferir que aquilo que está sendo recebido foi o mesmo que foi comprado. Ana, você está dizendo que eu vou ter que receber produto? Não. Tá? Mas você precisa saber como que se recebe, saber como que é o código da sua unidade, para que você oriente, para que você treine e você consiga supervisionar essa etapa. Eu estou supervisionando o recebimento de materiais. Aí, o estoquista acaba recebendo, na sua frente recebe um peixe inteiro, sendo que na sua unidade não se faz peixe inteiro, só em pedaço. Houve um erro do local, do fornecedor. E se você não tiver orientado o estoquista que é peixe congelado em pedaços, ele vai receber um inteiro? Isso não vai interromper o processo produtivo? No dia que você vai preparar o peixe, você pega lá um peixe inteiro, mas não é peixe inteiro, mas e aí? Quem que recebeu? Estava especificado isso lá? Por isso, gente, que muitas vezes o melhor é você detalhar dessa forma que está aqui. Por quê? Porque dessa forma, a gente entende de um jeito, mas o outro entende de outra forma. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro para que a gente não tenha surpresas, tá? Alguma identificação auxiliar, né? Às vezes, utilizar uma referência comercial, né?
Olha lá, arroz, agulhinha tipo L2, pacote de 5 quilos. Tá? Para que fique especificado. Algum fornecedor tem pacote de 4 quilos. Após fazer os custos, você verificou que comprar o de 4 quilos é melhor. Tá? Então, tudo isso precisa estar bem especificado. Quais são as vantagens, gente, desse tipo de classificação do meu material? Redução dos custos de exposição, tá? A partir do momento que você sabe o que você pediu, você tá vendo que aquilo que você pediu, tá recebendo aquilo, você rapidamente já coloca ele no lugar dele. Menor número de ordens a serem emitidos, tá? Uma vez que você tem, se você tem essa codificação básica na sua unidade, né? Você, a partir do momento que tem uma requisição, que tem um pedido de compra, você já sabe que são aqueles produtos, tá? Menor número de negociação a serem conduzidas, tá? Evita que o fornecedor te ligue várias vezes. Ah, você quer pacote de 1 quilo ou de 5 quilos? Você quer pacote caixa fechada ou... se você já fizer essa especificação. Redução dos níveis de estoque. Estoque, gente, é dinheiro parado. Se eu tenho um estoque grande, eu tenho muito dinheiro parado. Ai, Ana, mas se eu comprar 100 quilos daquele produto, eu vou ganhar no preço. Mas você tem espaço para armazenar de forma correta esses 100 quilos? Vai manter a mesma qualidade pelo tempo que ele vai ficar estocado? Vai me possibilitar estoque de outros produtos que eu tenho necessidade? Todos esses questionamentos você precisa, né, responder. Custos de manutenção menores, tá? Não adianta você colocar num freezer algo que ele não tenha capacidade de suportar, tá? Redução dos custos, como eu falei, compra bem, né? O momento de você controlar os seus custos é no momento da compra, é no momento da escolha, tá? E redução de custos administrativos também. E a gerência desses estoques. Você já tem o material, você já comprou, você tem um estoque. Qual o objetivo dele? Né? De gerir esse estoque, de planejar e controlar ele. Assegurar o suprimento de material, como eu dei o exemplo, você precisa de 100 quilos de frango por mês. Então, eu preciso ter um controle daquilo que está sendo, do que eu recebi, daquilo que está sendo utilizado, tá? E quando que eu preciso fazer uma nova solicitação para o meu fornecedor me entregar, tá? Manter os níveis de estoques compatíveis com a disponibilidade financeira e capacidade de estocagem, tá? Não adianta eu comprar mais do que aquilo que eu tenho capacidade, que eu vou utilizar e que eu tenho poder de pagar, tá? Porque daí, lá na frente, o seu fornecedor, você compra muito, mas fica devendo, esse muito uma hora vai acabar, e aí? Se você não vai pagar, ele não vai te fornecer. Controlar os níveis de estoque e promover sua reposição de forma econômica, tá? Possibilitar a análise de materiais inativos e excedentes, seu aproveito e destinação mais adequada. Estoque, gente, é um local, primeiro, que não é um local de grande circulação. Se você tem um estoque, ele precisa ser num lugar reservado, próximo à área de recebimento, mas não deve deve ser de acesso restrito, tá? Eu sempre falava, o estoque não é a casa da mãe Joana, só entra no estoque o estoquista, a pessoa responsável pela compra, né? O gestor da unidade. Por quê? Porque se cada um entrar lá e pegar o que quiser, seu controle vai por água abaixo, tá? E o estoque é um local que a gente precisa estar constantemente avaliando. Porque se eu tenho algum produto parado, inativo, por que ele está lá? Ah, porque a gente, no cardápio de 2 meses atrás, a gente tinha essa lentilha. Mas, né, foi estabelecido que a gente não utilizará mais. Mas você tem 5 quilos de lentilha. Você vai deixar ela
perder por conta que não se usa mais? Ah, tem como eu colocar ela numa salada, num arroz. Então, eu vou utilizar, tá? Você só sabe disso se você tem acesso ao seu estoque. E o que é esse estoque, né, na verdade, né? Constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos e serviços, tá? Então, nesse estoque, quando a gente fala estoque, a gente tem o estoque seco, né? Estoque frio e o estoque congelado, tá? Você tem os gêneros perecíveis, não perecíveis, tá? E que você precisa ter uma logística envolvida no recebimento, no armazenamento e na circulação desses produtos. Eu vou fazer um peixe, né? Eu preciso tirar ele do estoque, do congelamento, um dia antes. Eu preciso deixá-lo descongelando em temperatura de refrigeração. O meu material também é equipamento. Eu tenho isso à minha disposição? Se eu não tenho, para que eu vou colocar uma quantidade, né, tão grande? Eu preciso, então, eu não tenho uma geladeira que me possibilita um descongelamento seguro. Então, eu vou fazer ele de forma... Eu tenho que verificar como que eu vou fazer esse peixe de uma forma segura e que garanta que, né, no dia que tiver peixe, né, se o meu refeitório abrir às 11, eu começar a fazer ele às 7 da manhã, às 6 da manhã, ele vai estar pronto esse horário, tá? O dimensionamento desses estoques, né, é o estabelecimento de níveis de estoques adequados ao abastecimento de produção. Ana, você está falando 100 quilos, né, muita coisa, mas o meu espaço não é tão grande, então você vai ter que fazer os seus pedidos de forma que te possibilite que você tenha isso. Você atende a esse número você atende ao número X de comensais que precisa dessa quantidade de carne, de peixe. Então, eu vou ter que pedir escalonado. A minha carne, o meu peixe, o meu frango, ela vai ter que chegar diariamente do meu fornecedor. Ok? E isso você vai, né? Isso é gerir estoque. Para você chegar, né, nisso aqui, para dimensionar os seus estoques, algumas perguntas devem ser feitas. Que materiais devem ser estocados? Tá? Os itens que vão estar no meu cardápio e que, consequentemente, precisam estar no meu estoque. Tá? Quanto de cada item será necessário para um determinado período de tempo? Tá? Eu vou ter que fazer a minha lista de compra de acordo com todo o meu processo produtivo, com o número dos meus comensais, com o meu fator de correção, e aí eu vou ter que verificar se o meu estoque, o meu espaço, ele é suficiente para aquilo. Tá? Nível de estoque de cada item. Quando reabastecer o estoque? Tá? A periodicidade que eu preciso fazer essas compras. Tá? Qual deverá ser o nosso nível de estoque? Tá? Quando que o processo de compra ele deve ser acionado? Tá? Através do que a gente chama de estoque mínimo. Né? O que é esse estoque mínimo? Né? É a quantidade mínima, menor em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no suprimento. Objetiva a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem risco de faltas. Continuando no nosso peixe ou frango, tá? Eu preciso de 100 quilos de peixe. Tem peixe toda sexta-feira na minha unidade. Semanalmente, qual que é o meu estoque mínimo? 100 quilos. Se eu tenho menos que isso, isso é o meu alerta de que eu preciso comprar para que eu atinja esse meu mínimo, tá?
é a menor quantidade de material em estoque para prevenir qualquer eventualidade ou emergência, por consumo anormal e alongamento do tempo de chegada de material. O que você quer dizer, Ana? Então, o meu 100 quilos não é suficiente? Talvez não. Você tem alguma margem de segurança? A sua unidade é uma unidade em que o número de comensais ele é fixo? Pode ocorrer oscilações para mais ou para menos? E isso é você que vai definir, é a sua unidade que vai definir. Por isso que conhecer é importante, diagnosticar essa unidade é importante. Porque se os meus 100 quilos, ele atende a 100 pessoas todos os dias que tem peixe no cardápio, ok, 100 quilos é suficiente. Mas tem dias que eu tenho 90 comensais, tem dia que eu tenho 110. E aí, qual que é o seu estoque mínimo? Tá? O meu fornecedor, ele te ligou e falou, olha, na semana que vem eu não vou trabalhar. Eu vou ter um problema de família e eu não vou trabalhar. Você quer que eu te entregue 200 quilos de peixe? Das duas, uma. Ou sim, ou você vai ter que procurar um outro fornecedor. Porque você precisa daquele produto. Se você aceitar uma remessa de 200 quilos, você vai ter onde armazenar? Ah, eu não tenho, eu vou ter que fazer um remanejamento. Olha lá, o transporte de materiais que a gente comentou no início. Tá? Então, é importante a gente gerir esse estoque diariamente, constantemente. Tá? Aí eu dei o exemplo do arroz e da cebola. Tá? Consumo médio e tempo necessário para a entrega do produto. Todos os dias eu faço 10 quilos de arroz. Tá? O meu consumo médio é o quê? 10 quilos. Quando eu faço o pedido desse arroz, eu faço o pedido hoje, ele vai me entregar daqui a 2 dias. Tá? Então, qual que vai ser o meu estoque, o meu estoque médio? Eu consumo 10 por dia. Ele vai me demorar mais 2 dias para entregar. Então, eu preciso de quanto? Quanto que vai ser o meu estoque mínimo? É uma pergunta, tá, gente? E aí? Ninguém? Oi, não entendi nada. E aí, Lucas? Gente, não estão entendendo? Professor, Andressa, eu não entendi a pergunta. Eu acho que 20 o estoque suficiente para 2 dias, não? Quanto? 20 quilos, se é 10. 20 quilos. Será que vai dar 20 quilos? Eu consumo Ou 10 por dia. 30. Demora 2 dias para me entregar. O certo seria 30, concorda? Entendi, para ter. Uhum. Ok? O que você não entendeu, Andressa? Se eu consumo 10 quilos por dia. Se eu peço hoje, que eu estou consumindo 10 quilos hoje, ele vai demorar 2 dias para me entregar. Então, o meu estoque mínimo de hoje tem que ser 30 quilos. É o meu estoque de alerta. Olha, eu preciso pedir. Porque o meu fornecedor, ele me demora 2 dias para me entregar. Ok? Entenderam? Andressa?
Sim, agora eu entendi, professora. É porque eu não tinha entendido, porque ele demorava uns 2 dias de entrega, entendeu? Ok. E o estoque máximo? Falamos do estoque mínimo, vamos falar do estoque máximo, tá? É a maior quantidade de material em estoque para garantir o consumo até o momento do recebimento do próximo lote. Ana, você falou a mesma coisa que estoque mínimo, tá? O estoque máximo, gente, ele é um conceito bem importante, porque no estoque máximo a gente tem que considerar todos os produtos que a gente tem que ter naquele estoque, tá? Então, um exemplo lá do arroz que eu falei de 100 quilos, eu vou comprar 100 quilos de arroz porque eu consegui um preço muito bom, tá? Mas e aí? Será que vai me possibilitar o estoque de outros materiais que eu preciso também ter? Será que o custo-benefício disso é bom? Tá? Eu uso arroz, a minha compra eu faço de 30 em 30 dias. E aí? Ele me demora lá os 2 dias. Será que vale a pena eu ter esses 100 quilos? Vai me possibilitar? Então, o estoque máximo, ele precisa ter esses conceitos. É o nível acima do qual a empresa não pretende operar. Por quê? Porque estoque é dinheiro parado, desperdício de recursos investidos. O arroz que está lá na prateleira, o feijão, o óleo, o sal, é dinheiro, você gastou com isso, você investiu nisso aí. Se você não tiver um estoque que possibilita o armazenamento correto e a manutenção daquilo que você pagou, da qualidade, você vai ter um desperdício. Você vai jogar fora. E aí? Vai jogar fora dinheiro. Dificuldade e aí, quando você tem um estoque que está muito cheio, tá? Que está acima da sua capacidade máxima, você tem dificuldade de administrar aquilo, de controlar a entrada, a saída. Então, bem importante a gente, né, conseguir manter esses estoques. O que seria o meu estoque máximo? É o consumo médio mais o estoque mínimo, tá? O consumo médio, gente, dentro daquele período estabelecido, tá? Eu dei o exemplo lá do arroz, que é em dias, mas eu posso ter em quinzenal, semanal, tá? Você pode estabelecer esse estoque. Tudo vai depender, gente, do espaço físico que você tem, que você terá à sua disposição, ok? Ele é calculado, gente, a partir de recursos financeiros disponíveis, necessidades e programação de pedidos e o espaço da armazenagem, tá? No nosso caso, gente, o conceito de estoque mínimo é mais importante do que o máximo, porque o máximo ele pode variar, porque às vezes você pode comprar um produto em maior quantidade por conta de preços, né? De pesquisa de mercado que você vai conseguir e diminuir a quantidade de outros por conta disso aí. Não, eu vou comprar esse arroz porque eu consegui um preço maior e vou comprar uma quantidade menor de feijão, eu vou ter que pedir esse feijão mais vezes nesse mês, nessa semana. Mas não tem problema, porque o valor que eu consegui no quilo desse arroz vale a pena esse remanejamento de espaço. Tudo bem? Então, né, são 2 conceitos que te alertam sobre alguma coisa, tá? Quantidade de ressuprimento ou de reposição, tá? É a quantidade de material que deve ser adquirida para completar o nível do estoque pré-estabelecido e que deverá ser consumido em um determinado intervalo de tempo. Lá o meu peixe, eu tenho 100 quilos, só que nessa semana veio 90 comensais, me sobrou 10 quilos. Qual que é a quantidade de peixe que eu vou pedir? 100 quilos de novo? Tá? Pode ser para você ter aquela margem de segurança, tá? Mas se você tem estabelecido, você vai pedir 90 quilos, porque é a sua capacidade, ok? Ruptura de estoque é a falta de material após ter consumido todo o estoque mínimo sem a chegada de novo ressuprimento,
tá? Então, houve uma ruptura, houve um descontrole, né, desse seu estoque. Gente, e para que manter estoque, né? Parece uma pergunta banal, mas é importante. Ter itens disponíveis para atender às exigências sem providências de última hora. Vocês vão ver que, né, quando vocês estiverem na unidade de vocês, às vezes os maiores desafios são esses assim. Hoje eu vou ter salada de batata, tá? A minha batata, ela precisa ser pré-preparada, ela precisa ser descascada e cortada um dia antes. Aí, por algum problema no fluxo do trabalho, a equipe do dia chegou e a batata não estava descascada e cortada. São 100 quilos de batata. Não dá para eu fazer essa batata nesse dia, porque se eu for descascar, cortar e fazer, eu não vou, né, ter pessoal, equipamento e tempo disponível para que eu ofereça a preparação para o meu comensal naquele horário que abre o refeitório. Então, eu vou ter que mudar o meu cardápio daquele dia. E aí? O que eu tenho no estoque para que eu possa substituir essa preparação? Tá? Redução dos custos proporcionada pela compra ou produção de quantidades ótimas, tá? Então, aquilo que eu dei o exemplo de você comprar uma quantidade e conseguir um valor agregado nele, tá? Proteção contra erros de previsão ou registros imprevistos, tá? Provisão para flutuação de vendas ou produção, tá? Tem mais comensais? Vendeu menos? Vendeu mais? E controle de qualidade, aquilo que a gente já conversou. O estoque lá nas RDCs das boas práticas, tem lá, precisa, né, ser bem, o estoque seco, quais são as características que ele precisa ter, né? Bem iluminado, arejado, as prateleiras precisa ter, né, afastadas da parede para proporcionar uma circulação de ar adequada para manter a qualidade daquele produto, ok? E nós começamos a falar de um outro conceito que é importante, né? Eu falei de controle, e qual que é? Como que a gente controla? Através de uma ficha de estoque. A maioria, gente, das unidades não tem mais essa ficha física. São sistemas, tá? Em que você tem essas informações. Você tem o produto, né? O fornecedor ou os fornecedores. Você pode ter mais de um fornecedor para o mesmo produto. A unidade, quilo, ml, litro. O código dele, se for o caso, se você codificar ele na sua unidade. O estoque máximo e mínimo. Essa é uma ficha de estoque básica, né? São com informações básicas. E aí, para que você saiba, né, ter uma previsão, uma média daquilo que é consumido, tá? Janeiro, fevereiro, março, isso aí você vai fazendo. Aí, a data, né, que esse produto entrou, que ele recebeu, o número da nota fiscal, a data de entrada, a data de saída, quanto que ficou de saldo, qual que foi o custo disso. Então, são informações que podem ter dentro de uma ficha, né, de estoque. E o que é compra? Né? A gente fala de compra, tá? O que é? É um processo extenso, né? Que começa com a identificação de fornecedores e fontes de suprimentos. Aquisição dos materiais através de negociação e condições de pagamento, bem como o acompanhamento do processo, o recebimento do material, o armazenamento desse material, tá? Então, compras é todo o processo produtivo, desde do seu pedido através do seu cardápio, que veio através do seu cardápio, e aí você vai estabelecer a quantidade, né, quais são os fornecedores, a sua pesquisa de mercado, a escolha do fornecedor, o pedido do produto na quantidade, na marca, o recebimento do produto naquele dia, a conferência
desse produto no momento da recepção, tá? O armazenamento, o transporte desse produto da área de recepção para o estoque, seja ele frio, congelado, seco. Tá? Então, a compra, o processo de compra são todas essas etapas. Não é somente, né, ir lá e adquirir o produto. Representa, gente, o ato, a responsabilidade funcional pela procura e obtenção de matérias e serviços, de materiais e serviços. Tá? A compra, gente, é a alma de qualquer negócio, principalmente na área de alimentação. Para se ter sucesso com as compras, é necessário um planejamento e escolha criteriosa dos seus fornecedores. Tá? Ele deve, gente, ser o mais criterioso possível, independente do tamanho da empresa, pois ele é o responsável pela movimentação de grande parte do dinheiro da empresa. Você só vai conseguir um custo bom se você tiver uma compra boa, tá? E o seu custo, muitas vezes, você tem lá estabelecido um custo, mas não é sempre que você consegue o mesmo valor. Por isso que tem que haver um custo médio. E se você consegue valores menores daquele produto com a mesma qualidade, ótimo, você vai estar ganhando, ok? Qual que são os objetivos do processo de compra? Estabelecer o fluxo contínuo de suprimentos para atender a produção. Coordenar o fluxo de suprimento para que seja aplicado o mínimo de investimento sem afetar a operação da empresa. Comprar materiais de acordo com os padrões de quantidade e qualidade, tá? E isso é a gente, enquanto gestor, que define. E quais são as etapas da compra, né? Eu já falei alguma coisa para vocês. Então, você tem a previsão de compras. O que é a previsão de compras, tá? É a determinação das necessidades a partir do meu cardápio, tá? Uma vez que eu previ essas compras, eu vou fazer uma pesquisa de mercado e a seleção dos fornecedores que eu vou comprar, tá? Depois, o nome fala licitação, mas o que é licitação? É a negociação com o fornecedor. Licitação é um termo que a gente usa mais para compra de órgão público, né? Mas o conceito dela é esse, negociar com o fornecedor, tá? Negociar o quê? Entrega, pagamento, ou fornecimento durante um período e pagamento depois, tá? Contratação, acompanhamento do processo. Depois dessas etapas, você aprova o pedido, tá? Recebimento do material. Você vai fazer a inspeção, recepção e contabilização. Boas práticas, as características sensoriais de cada tipo de produto. A contabilização é verificar que aquilo que foi pedido é aquilo que está sendo recebido, em quantidade e em qualidade. Às vezes você pediu uma marca específica, então aquilo que você pediu, você quer receber? Né? Aquilo que a gente falou lá da ficha técnica. Se eu estabeleço na minha ficha técnica marcas, então eu preciso dela, tá? Eu preciso receber ela, tá? Esse aqui, gente, é uma ficha simples, bem simples mesmo, para que você faça uma pesquisa de mercado, né? Você coloca os produtos e envia para N fornecedores. E aqui você coloca qual que é o fornecedor que você vai comprar, tá? E aí, né, a sua previsão de compra é aquilo que a gente já conversou nas aulas passadas, de ficha técnica, de indicadores. Como que eu sei aquilo que eu vou pedir, a quantidade? Então, é o per capita líquido, né? Vezes fator de correção, se é um produto, né? Todos os produtos têm fator de correção, seja arroz, feijão, enfim, tá? Vezes o número de refeições, de comensais, vezes a frequência de utilização durante o período. Então, se a sua compra é semanal,
Quantas vezes vai se repetir, você vai precisar daquele produto? Aí você vai lá no seu estoque, ver se você tem daquele produto, você vai diminuir ele, tá? E vai adicionar o estoque mínimo, que é considerando o tempo que o seu fornecedor também vai te entregar. E daí, você também tem um valor X do seu estoque. Ana, nessa sua continha aí, você não colocou nada de margem de segurança. Posso colocar? Pode. A partir do resultado disso aqui, você adiciona mais 10%, que é a sua margem de segurança, tá? Que talvez no outro pedido você pode diminuir dessa quantidade que você pediu a mais, ok? Dúvidas em relação a isso aqui, gente? Isso é a base, essa é como que a gente faz o cálculo daqui da quantidade que a gente vai pedir. Alguém tem dúvida? Não entendeu? Tudo bem? Podemos ir para frente? Sim. O que você espera de um setor de contas, gente? Se na sua unidade for esse o caso, você tiver um setor só para fazer isso, tá? Você espera que o setor ele tenha, né? Ele preze pela qualidade adequada, a quantidade certa, o prazo requerido e melhor preço, tá? Muitas vezes, gente, a falta de comunicação também prejudica todo o processo produtivo. Por isso, gente, que é importante a gente conversar bastante. Então, como que eu vou mostrar para o meu setor, para aquela pessoa que faz as compras, de que a marca A é melhor que a B? Porque para ele, ele só trabalha com preço, tá? E é aí que a gente precisa entrar com os nossos indicadores. Olha, a marca A é mais barata que a marca B. Por que você só está pedindo a marca B? Você tem que mostrar para ele que o fator de correção ele é menor do que o da marca A. Você tem que mostrar que o rendimento, o índice de cocção daquele produto é melhor do que da marca B, é melhor do que a marca A. E isso, gente, a gente precisa mostrar números. Vou dar o exemplo do arroz. Arroz, hoje em dia, você tem N marcas, tá? Mas uma marca X rende mais do que a outra, tá? Geralmente, o índice de cocção de arroz, ele varia de 2 a 2,5, alguns 2,6, 2,8. Então, quanto maior o meu índice de cocção, melhor o rendimento dele, correto? Então, 5 quilos de arroz A, se ele tem um índice de cocção acima do que a marca B, ele vai me render mais. 5 quilos vai atender um número maior de comensais. Só que a pessoa que compra lá, ela não entende disso. Você vai ter que mostrar para ela que aquela marca rende mais. Eu tenho 5 quilos de arroz que, ao final, viraram 12 e não 11, que é o da marca B, tá? Então, é assim que nós, nutricionistas, gestores, trabalhamos. Por isso que esses indicadores não é só para nós termos as nossas continhas, os nossos controles. É para que você mostre para o setor que aquela marca é melhor que a outra. Mas não é porque eu, né, nutricionista, prefere o mais caro. Não. É porque aquilo lá tem indicador no meu processo produtivo que me demonstra que aquele produto é melhor. E aí é quando eu falo que vocês precisam trabalhar com dados, com números, ok? Definição de fontes alternativas de suprimento. Nunca ter um único fornecedor do mesmo produto, porque senão você fica amarrado a ele, você fica refém dele. E às vezes, quando você mais precisa, ele te deixa da mão, tá? Manutenção de boas e permanentes relações com os fornecedores. A recepção e o armazenamento, gente, é uma etapa importante também do processo de compra, tá?
compreende a guarda, a localização, segurança e preservação dos materiais adquiridos, produzidos e movimentados por uma empresa. Para quê? Para satisfazer suas necessidades operacionais. Não adianta nada eu comprar um produto de excelente qualidade, caro, se eu não armazenar ele da forma correta. Se o meu equipamento, que também é um material, não estiver em boa condição e não for manter a mesma qualidade, tá? Outro item que a gente precisa mostrar. Eu preciso ter um freezer que mantenha a temperatura, porque senão, se eu colocar algo que eu comprei e não manter, eu vou estar jogando dinheiro fora. Então, manutenção preventiva de equipamento não é luxo, tá? É investimento. Porque se eu tenho um equipamento que mantém o meu produto bom, eu não vou perder dinheiro. Ok? Todos os produtos devem ser estocados em local apropriado de acordo com a sua perecibilidade. A área de estocagem de perecíveis devem ser bem planejadas e dimensionadas, evitando jeitinhos ao armazenar. Tá? Então, colocar o empilhamento máximo. Você ter um freezer só e você começar a colocar no mesmo freezer vários tipos de produto, ok? Então, tudo isso precisa ser considerado. O acesso ao material estocado deve ser permitido, olha, aquilo que eu já falei, apenas ao pessoal de armazenamento. E toda movimentação deverá ser coberta por documentação, por requisição. Ai, Ana, é tudo no mesmo local, eu preciso requisitar para você ter controle. Olha, foi produzida a lentilha lá. Aonde que foi? Em qual almoço? De qual dia? Tá? Eu preciso ter isso. Então, se eu tenho uma requisição, se aquele dia foi pedido, você tem como controlar. Tem como justificar se você for questionado sobre alguma coisa. Tá? A área de recebimento, gente, ela deve ser adequada. Deve ter equipamentos adequados para recepção desse gênero, para conferência disso aí. E deve ser próximos do almoxerifado e das câmaras frigoríficas ou freezers, enfim, geladeiras, tá? Se você não tem uma balança boa que está em pleno funcionamento, como que você vai conferir? Se na sua área de recepção você não tem um termômetro, como que você vai garantir a qualidade? Ah, eu vou comprar termômetro. Para que o nutricionista quer termômetro? Né? Ah, é capricho. Não, gente, não é capricho. Como que eu vou conferir a qualidade? Eu vou receber algo que está em risco de estar estragado? É isso que você precisa justificar. Na recepção de mercadorias devem ser conferidos e registrados os dados relativos à data da entrega, a quantidade recebida, o padrão de qualidade, que são imprescindíveis para a posterior avaliação de desempenho do fornecedor, tá? Se aquele fornecedor ele não estiver te atendendo em todos esses requisitos aqui, para que manter ele? Se o produto que ele me entrega no final não tem um rendimento bom, o fator de correção dele é alto, tá? Se é um produto congelado, eu percebo, ao fazer descongelamento, que aquele produto ele foi descongelado e congelado de novo, então ele tem uma quantidade de água a mais do que o normal que teria. Então, como que eu vou chegar a essa conclusão? Tá? E nesse processo de recepção, gente, é muito importante, por quê? Porque você também é o momento de você fazer o quê? Recusa. Se você estiver recebendo algo que não foi que você pediu, para que você for receber? Recusa. Mas, Ana, eu vou recusar o produto que eu vou utilizar amanhã? Às vezes é preferível que você mude o seu cardápio do que você utilizar um produto que representa risco para você, representa desperdício, tá? Então, é preferível que você mude. Justificável a mudança do seu cardápio, tá?
As principais funções do armazenamento, então, recebimento e a conferência, a guarda ou a estocagem, tá? Controle e conservação, distribuição aos setores requisitantes, levantamento periódico de estoques, elaboração de estatísticas e balanços. Gente, vocês vão assumir unidades que às vezes vocês não têm esse personagem que é o estoquista, que é essa pessoa que faz tudo, né, dessa área. E aí, o que acontece? Você vai ter que retirar alguma pessoa, vai ter que ter uma pessoa para te ajudar nesse processo. Porque todos esses cálculos são feitos por você, gestor, tá? Mas todas essas etapas, elas são imprescindíveis. Por isso que, às vezes, se você não tem esse personagem, é interessante você estabelecer dias e horários para o recebimento, né? Se a sua produção é mais no período da manhã, então vamos receber no período da tarde, tá? Vamos escalonar esses seus dias de recebimento? Mais uma vez, o diagnóstico ele é importante para que você possa estabelecer isso aí. Fatores importantes para a estocagem, distribuição do espaço físico. Então, você também vai decidir onde que armazena tal produto, tá? Manipulação de materiais, né? Facilidades, meios de transporte, os tipos de embalagem, então, armazenar por tipo de embalagem, princípios de ergonomia, né? A questão do peso, do transporte, né? Em vez de pallet nas prateleiras, tá? Princípios de segurança, né? Vidros, enlatados, tudo isso a gente tem que considerar, tá? É complexo o processo de armazenagem, de pedido, de recepção, tá? Documentação importante, olha lá, já falamos, a ficha de prateleira e a ficha de estoque, tá? São documentos que, se você não tem, né, de forma física, tem lá no seu sistema. E que não adianta nada você ter um sistema se você não alimentar esse sistema com as informações. O que entrou daquele produto? O que saiu dele? Quais são as características que eu preciso colocar ali? Ok? Local. O que é o almoxerifado que a gente vem falando, né? É o local onde ficam armazenados todos os materiais, tá? Eles podem ser em prateleiras ou estrados e devem obedecer as normas técnicas para que se evite queda e deterioração. Devem ser em conformidade com o tipo de material e com o tipo de produto, né? O que eu quero dizer com isso aqui? Você tem o estoque seco e o estoque congelado, refrigerado. Cada um vai para o seu local. Se eu receber, não sei, lembram lá daquela questão? Se eu receber todos os produtos num dia só, quem que eu vou armazenar primeiro? Quem que eu vou receber primeiro? Refrigerado. E vou armazenar ele primeiro. Em segundo lugar, congelado. E vou armazenar ele em segundo lugar. Em terceiro lugar, in natura. Em quarto lugar, não perecíveis. Tá? Então, ele tem que ter um acesso limitado, né? E uma atenção importante para que você possa ter o controle, tá? É interessante que haja uma centralização, então, estoques centrais e estoques periféricos, né? Se eu tenho cozinhas, né? Estações de trabalho, naquela estação de trabalho é interessante que tenha estoques, né? Manipuláveis, então, por exemplo, temperos, né? Alguns ingredientes, alguns produtos que talvez sejam necessários se aconteça alguma coisa que esteja lá na mão, para que não seja necessário ir no estoque central, tá? Então, é interessante estabelecer esses estoques periféricos, tá? Layout que facilite a circulação de pessoas, ventilação, visualização dos itens, tá? Nas suas áreas, iluminação e monitoramento. Então, também tem que ter todas aquelas condições sanitárias que a gente já conversou. Os volumes de compra, gente, devem ser embasados em planejamento e análise de consumo médio.
E a rotatividade, né, o armazenamento e a rotatividade deve seguir o princípio do primeiro que vence é o primeiro que sai, tá? E aí, na hora de organizar esse estoque, é importante que a pessoa que for organizar esse estoque, ela se atente a isso. Porque, às vezes, o que ela faz? Ela compra hoje e faz, né, passa o que está lá atrás para frente, mas aí, quando ela vai ver, às vezes, o que foi recebido hoje vence antes do que já estava no estoque. Então, é importante que a